Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. Faça uma poupança e venha crescer com a gente. E Água Mineral Itati. Olá, muito boa noite. Estamos iniciando mais uma semana junto com vocês em todo o estado do Rio Grande do Sul, entrando no ar a partir de agora com o Atualidades Pampa. O Atualidades Pampa que vai trazer, entre outras coisas, as pesquisas ou a pesquisa mais recente dos nossos candidatos. Vamos saber também por que é que Carlos Marum entregou, sem querer, Gustavo Vitorino ganhou um presente. Vocês estão ouvindo? O que tu ganhou de presente, Gustavo Vitorino? Ganhei já que tu tá fazendo barulhinho, vamos pro presente. Ganhei do meu amigo Aveline esse lindo bloquinho de anotações comemorativo aos 35 anos da revista Gol, que foram comemorados na sexta-feira com a presença de representantes dessa bancada. Magda Beatriz, liderando eu e o Ayrton Ruxo. Seus comandados. Que fomos impedidos de tocar e cantar, o que não se explica, né? Porque afinal não se explica mesmo. Não se explica. E todos os presentes foram, todos que estiveram presentes no evento. Foi a lembrancinha, né? Uma lembrancinha, uma bela lembrança, mandar um abraço ao Aveline. 35 anos da revista Gol. Aveline, parabéns, é uma conquista mesmo. E o Aveline, entre outras coisas que ele faz todos os anos, quando ele comemora o aniversário da revista, eu estreei nessa festa que ele fez, nesse encontro que ele fez. Mas os guris já são fregueses de carteirinha. Mas nesse momento, nesses 35 anos, ele fez uma homenagem muito carinhosa. Para com esse papel, Gustavo Vitorino, pelo amor de Deus. Só que não entendeu essa parte ainda, não entendeu ainda que eu passei por ele para parar com o papel. Tá. Quando ele homenageou o professor Osterman, né? Que fazia muito tempo que eu não via o Osterman. Ele estava lá com a sua esposa, o professor Carlos Osterman, foi homenageado pela revista. E o nosso querido Carlos Marum, né? Nosso ministro Carlos Marum, Gustavo Vitorino, nosso amigo? Amigo do Ruxo. Amigo do Ruxo, muito amigo do Ruxo. Parceiro de confraria do Ruxo. Sem querer, o seu gabinete fez um registro na agenda da verdadeira função de uma funcionária que oficialmente está lotada na liderança do governo e informalmente trabalha como assessora do senhor José Sarney. Gostou? Olha, muito legal, né? Muito, mas o mais legal é que foi por um acidente que a gente ficou sabendo. Porque se não tivesse acontecido o acidente, a gente não saberia. Chama Vandira Peixoto, ela ganha R$22 mil em cargo de confiança no Senado. Maravilha. Está lotada no governo, mas não trabalha no governo. Trabalha para o senhor José Sarney, que nem senador mais é. Que está em casa de pijama, né? Mais ou menos. Olha a esculhambação que é o país, né? Para onde vai o nosso dinheiro, para onde vai tudo aquilo que nos tiram em termos de suor durante toda a semana. E a tendência é piorar. E a tendência é piorar, porque, bom, as pesquisas, daqui a pouco a Carla vai dar as pesquisas aí. Quer? Pesquisa Ibope, então. Resultados os seguintes: Jair Bolsonaro, 28%, Fernando Haddad, 22%, Ciro Gomes, 11%, Geraldo Alckmin, 8%, Marina Silva, 5%, João Amoedo, 3%, Álvaro Dias, 2%, Henrique Meirelles, 2%, Guilherme Boulos, 1%, Cabo Daciolo, 0%, Vera Lúcia, 0%, João Goulart Filho, 0%, Eimael, 0%, brancos e nulos, 12%, não sabe ou não respondeu, 6%. Esses foram as intenções de voto. Agora também a pesquisa, ela tem a rejeição, que dizem que a eleição é a eleição da rejeição. Bolsonaro, que é altíssima, né? Exatamente. Bolsonaro tem 46%, Haddad tem 30%, Marina 25%, Alckmin 20%, Ciro 18%, Meirelles 11%, Cabo Daciolo 11%, Eimael 11%, Boulos 11%, Vera 10%, Álvaro Dias 9%, Amoedo 9%, João Goulart Filho 9%, poderia votar em todos 2%, não sabe, não respondeu 7%. Ainda sobre a pesquisa, margem de erro 2 pontos percentuais para mais ou para menos, entrevistados 2.506 eleitores em 178 municípios. Pesquisa foi feita de 22 a 23 de setembro, registro no TSE BR 06630/2018 e o nível de confiança 95%. E aí, doutor Ruxo? Dona Magda
Magda, vamos, num primeiro momento, analisar o primeiro momento da pesquisa, tá? Porque eu quero casar com uma notícia que eu trago, o Centrão, que poderá ser o grande balizador dessa surpresa. É o fiel da balança. Fiel da balança. O Marley disse. Ele tomou uma decisão, ele vai aguardar. Esta pesquisa, a notícia que eu estou trazendo é do dia, então não tinha saído, ainda saiu no fim da tarde. Iria aguardar a notícia desta pesquisa e da Datafolha, que sai ainda esta semana, não se sabe se quinta ou sexta, como dia D. É a última data para decisão. Se o Alckmin não reagir, segundo este Centrão, eles vão tomar um rumo. Né? Eles têm muita dificuldade entre eles, são mais de 10 partidos e eles são extremamente heterogêneos, não há nenhuma homogeneidade. A homogeneidade ali era a busca do poder, né? Porque nós temos centro-esquerda, centro-direita, tudo reunido no mesmo bolo. Mas eles deram esse deadline aí. Então não há, para mim, a eleição está totalmente aberta a partir de que a gente ainda não sabe os caminhos. Tão logo isso começa a se clarear, vai mudar até o resultado das pesquisas nessa previsão de segundo turno, porque por enquanto estão votando isoladamente. Quando este bloco se abrir e começar a direcionar nos seus estados, nos seus redutos, né, nós poderemos ter uma migração diferente do que está acontecendo aí. Está muito pulverizado. Eu tenho uma opinião um pouquinho diferente disso aí. Como o que está em primeiro lugar na campanha ainda não fez campanha, porque ele não fez campanha, ele não fala nada, ele não diz nada, ele não pode estar hospitalizado. A partir do momento em que ele participar do debate da Globo, que vai ser o debate fundamental. O final é esse. Ele vai participar? Ele disse que vai, está se preparando para ir? Olha, ele sai sexta-feira do hospital, parece, vai para casa, mas será que vai ter condições de participar? Vai ter condições de participar do debate, com certeza. Porque se ele não participar desse debate... Acabou. Acabou, não, porque ele não está fazendo campanha. É o único dos candidatos que não faz campanha. Ele não tem como fazer campanha fisicamente, todo mundo sabe da estocada, da facada que ele levou. Então eu acho que, como disse bem, colocou o nosso Ruschel, muita coisa deverá mudar nos próximos dias, dependendo da próxima pesquisa, que vai dar mais ou menos Datafolha o que inclusive dá, né? porque acabou também a investigação, né? Acabou a investigação, definitivamente o senhorzinho aquele que bem certinho, o seu Adélio, agiu sozinho, foi uma coisa pessoal, acabou. A teoria da conspiração afundou. Não sei se eu não queria, não sei se vou Mas a Polícia Federal, vamos. Não, é que eu tem que entrar, porque uma coisa está linkada com a outra. Mas eu não sei, eu acho que o Vitorino tem que falar da pesquisa, eu acho que a pesquisa é muito importante, mas já entramos depois. Mas vamos falando sobre as duas coisas, fala sobre as duas coisas. Eu acho que nessa pesquisa quem está em julgamento é o Ibope. Porque a pesquisa de alguns dias para cá... O Datafolha não está em julgamento, né? Não está em julgamento porque não divulgou pesquisa hoje, o Datafolha todo mundo já conhece. Quem está em julgamento é o Ibope. Porque me causa estranheza eu ver movimentação nas ruas e passeatas de um lado só. O outro lado está silencioso. Eu só vejo artista, intelectual, aquela coisa. Que nem foi com o Trump lá. Os Estados Unidos todos estavam contra o Trump, os intelectuais, artistas, não sei o que. Todos. Né? Os grandes jornais americanos. Tudo contra o Trump. Por isso que ele odeia a Ele ganhou a eleição. Aqui no Brasil está mais ou menos assim, tá estranho, porque tem um lado fazendo barulho e o outro lado, que está em silêncio, sobe, e a pesquisa está aí, e mostra exatamente aquilo que a gente previa. Nós vamos ter uma polarização. O Brasil vai sair rachado dessa eleição, vai ser polarizado. Seja quem for que ganhar, não vai ter sossego. Vai ter que comprar o Congresso, que, aliás, a gente sabe, é uma mercadoria à venda, né? Há muito tempo. Agora, o segundo turno, é o segundo turno que você quer dar, Carla? É isso? Não, eu ia entrar no teu papo. Porque assim, os dois principais institutos de pesquisa, o Datafolha e o Ibope, a Carla e o Ruschel têm insistido nisso, têm dado números muito parecidos. Sim. Então eu acho que quem está em julgamento agora não são os candidatos. Daqui a exatamente 2 semanas, já saberemos. Nós saberemos o que são os institutos de pesquisa no Brasil. Sobre os artistas que falasse, que estão em franca campanha, estão mesmo, no domingo apresentaram uma representação, enfim, um documento se colocando contra o Bolsonaro. Muitos artistas
Drauzio Varela também, outras personalidades. E na contramão, o Carlos Vereza gravou um vídeo com o Bolsonaro se dizendo completamente a favor. Então, mas claro, a classe artística está fazendo uma campanha ferrenha contra o Bolsonaro. Isso é evidente. Ele não, hashtag ele não é o que eles falam a todo momento. Existe uma terceira pesquisa, desculpe, existe uma terceira pesquisa, nós não trouxemos aqui ainda, mas é a pontual, é Banco Pontual, essa tem... Pactual. Obrigado. Tu não pode divulgar a pesquisa se tu não souber o número do registro. Não vou divulgar. Tá, okay. Eu vou dizer assim que ela tem sido... Essa é uma empresa, é uma pesquisa patrocinada pelos bancos. Tem quem pague. Sim. Né? Tem quem pague. Específico porque eles querem, eles são um nicho importante, nós sabemos o nicho dos bancos, né? Essa pesquisa nós não temos divulgado, porque a gente tem se atido nessas coisas ali, mas ela sinaliza também a existência de um segundo turno. Agora, que essa é a grande incógnita que o Gustavo Vitorino nos coloca. Me chamou a atenção nesse artigo que eles colocam que nós já tivemos Jânio e Collor como os grandes salvadores da pátria, aqueles que eram a promessa e nada aconteceu. Nesse artigo eles não recomendam ninguém, mas eles não colocam Lula como o grande salvador da pátria e que não deu em nada, bem pelo contrário. A situação, claro, no início do governo do Lula existia um país diferente, um mundo diferente. Ele pegou aquela coisa, a bola da vez. Exatamente. Só que a gente viu que os anos que se passaram, então a gente hoje percebe que hoje a gente não tem educação, que hoje a gente tem um monte de coisa que se ficou muito defasado. Os 4 anos foram muito. Então, acho que deveriam também colocar o dedo na ferida e apontar todos aqueles que eram para ser salvadores da pátria, mas que não foram. Essa é a realidade. Até agora nós não tivemos nenhum salvador da pátria e realmente acreditar num salvador da pátria é uma coisa muito complicada. E é o quase uma utopia. Exatamente, é o que também está acontecendo. Porque nós só conhecemos até agora afundadores do país. A minha tristeza, e divido com a bancada, a minha tristeza, é porque, volto a dizer, até lembrei isso a semana passada. A ideia de 2 turnos era para que nós, no primeiro turno, pudéssemos votar em quem a gente quisesse. Agora não é assim. O que eu penso de política, o que eu penso de seriedade, o que eu penso de plano de governo, o que eu penso de alguém, né? E nós somos praticamente induzidos, e nós, quando eu falo nós, é o eleitor brasileiro, né? Há uma polarização, parece que o Brasil tem que ser Grêmio e Inter, tem que ser Maragato, Chimango, eu não entendo como é que não se pode a dificuldade que se tem, porque a dificuldade do eleitor entender que, por exemplo, sou contra A, tá? Mas eu votando em C, D, E, eu continuo contra ele, porque esse vai ser um acerto de segundo turno, né? Então, cada vez mais definido agora o segundo turno, aqui vai acontecer. Nós estamos no voto útil, Voltamos ao voto útil. Voltamos ao voto útil, igual. que é um retrocesso, é um retrocesso de tudo aquilo que se idealiza de aperfeiçoamento das instituições políticas do país. E até o próprio candidato Bolsonaro tem vinculado nas redes sociais a fala, ele está repostando que o povo não está votando propriamente no Bolsonaro, o povo está desvotando, isto é, rejeitando os demais. Então, a própria linha do candidato tem seguido nessa... Mas o próprio percentual de rejeição do Bolsonaro vem ao encontro disso que ele está dizendo. Olha aqui o que diz o senhor Marcos Roberto Paiva Strepp. Tenho 62 anos e nunca em outras eleições vi pesquisas sobre rejeição. Será que agora a contagem dos votos será por rejeição e não sobre os votos válidos? Concordo com ele. É o que ele está vendo, é o que a gente está vendo. Agora, esse movimento radical de direita e esquerda a gente vê muito na Europa. Está acontecendo isso, um movimento mundial. Nós vivemos décadas e décadas de movimentos onde os países começaram a se envolver, começaram a se unificar. E a gente percebe que, aos poucos, por várias razões, movimentos imigratórios, questões o próprio movimento dos trabalhadores que acabam tendo empregos modificados em razão das novas tecnologias, tudo isso impulsiona para atitudes mais popularistas que acabam gerando aquele perfil, olha, vamos nos fechar, vamos nos envolver e, ao nos fechar,
fica nessa polaridade. A gente percebe isso muito na Europa acontecendo. Não é algo só no Brasil. Não, tem os Estados Unidos é a prova disso também. É que esteve no poder durante muito tempo a esquerda e aí vem, não adianta, é aquilo que a gente sempre fala, né? São os contrapontos. A alternância, só que movimentos muito radicais e esse é o grande problema. Mas eu volto a comentar. Eu acho que para a governabilidade do presidente seria muito mais efetivo se não tivéssemos tantos partidos políticos. Então, sim, uma direita bem definida, uma esquerda bem definida, mas talvez um ou dois no meio, para poder quebrar um pouco isso. Mas não a barbárie que nós temos hoje de 38 partidos políticos. 36. Doutor Luciano, sabe o que mais ainda me assusta, Gustavo? É que nós estamos caminhando para uma popularização onde nenhum se consagra como negociador, como agregador ou como trazer partidos para que a gente possa imaginar uma mínima... é preferência do eleitor. Não digo de eleição. Serão porque chegaram... Eu digo o seguinte, obrigado a votar. Ambos estão chegando sozinhos. Ambos estão chegando sozinhos a uma final. Nós temos 30 e poucos partidos e dos dois candidatos que sinalizam que chegarão, né, tem um ou dois partidos, um sozinho, ou o outro tem um ou dois partidos, ou seja, nem eles mesmos conseguem agregar aquilo que nós estamos tentando construir. É que são propostas bem diferentes, né? Eu concordo com você e queria adicionar a definição de propostas. Um dos candidatos, o candidato Jair Bolsonaro, está propondo a ruptura com tudo aquilo que nós temos hoje, né? A corrupção, a violência, a negociata, ele está propondo a ruptura com tudo isso, né? Vamos mudar tudo isso, a ruptura. E o outro candidato está representando o status quo, né? Assim como a dona Dilma Rousseff representou a manutenção do status quo, com partidos agregados, enfim, o outro candidato não fala em mudança, ele quer manter o status quo, aquilo que vem a partir da dona Dilma, enfim, quer dizer, tem aquelas promessas de vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos fazer aquilo outro, aquela coisa que todo mundo tem, né? Aquela coisa, vamos mudar o mundo, mas enfim, mas eu digo, na essência são propostas bem diferentes, não é a esquerda brigando com a direita, é a esquerda que está institucionalizada, que tem as corporações do seu lado, por privilégios evidentes, né? Privilégios previsíveis, privilégios que se amplificaram nos governos de esquerda no Brasil, e do outro lado alguém que está propondo a ruptura. Quer dizer, romper com tudo isso que está aí, do tipo, vamos mudar o Brasil. Mudar para melhor ou para pior, não sei, mas uma coisa é certa. Se por um lado nós não sabemos o que um candidato vai fazer, por outro lado nós sabemos exatamente o que o outro vai fazer. E aí é que vem, né, Gustavo? Porque nós temos que pensar no nosso futuro. Por exemplo, hoje no Brasil, crianças de até 6 anos, 20 milhões delas não têm uma creche. E a gente está falando do nosso futuro, é a nova geração, é quem, quando muitos de nós estivermos bem velhinhos, vão estar à nossa frente, pensando sobre o nosso país, de que forma? 20 milhões. Vejam, peço licença para trazer alguns números um pouco indelicados, mas é a realidade. Aumento da mortalidade infantil, diminuição da cobertura vacinal em todo o nosso país, retorno de epidemias antes erradicadas voltaram a ser doenças. O mapa da nossa violência apontando que 70% das mulheres violentadas hoje no nosso país têm menos de 17 anos. Há um crescimento da taxa de suicídio entre adolescentes e as mortes neonatais subiram sobretudo por problemas respiratórios em 50% e desnutrição 32%. Crianças de 1 mês a 4 anos com mais óbitos por infecção somam 89%. Então, como nós vamos priorizar investimentos dentro de uma realidade que estão só pensando em si mesmos? Nós precisamos pensar no nosso futuro, é grave Roberta, essa eu posso resumir a tua pesquisa? Pois não. Criança não vota. Então ela não merece atenção. Dói demais escutar. Ela não recebe atenção. A criança não vota. É preferível, eles preferem dar R$150 para o pai e para a mãe que vai votar do que cuidar da criança, que é o Brasil de amanhã. É desolador, Gustavo. A cada 23 minutos, um adolescente hoje é assassinado no nosso país. Sabe, só para completar,
complementar, a criança, ela não vota e a criança que não faz escola não pensa no futuro. Então é facilmente manipulável. Ela vota em quem mandarem votar. É muito mais grave do que a gente... Ela vota em quem mandarem votar. Exatamente. Vamos continuar falando sobre esses outros assuntos, mas vamos fazer assim, dar uma aliviada no nosso espaço. Aliás, em aliviada, Alice, eu vou ler um e-mail para você antes de você dar a sua dica. Diz assim: Dona Magda, vocês são tops, queridos e excelentes comunicadores. Porém, não deixe mais Alice levantar e ficar naquele cantinho lindo e glamouroso do Programa-se. A menina, além de linda, Elisa, dos cabelos, ela é magra. Coisa mais insuportável uma pessoa ser magra. Observação, é verdade esse bilhete. A Débora Santos que mandou dizer. Só elogio pra ti, Alice. Desculpa a brincadeira. Beijo pra ti, Débora, mas na verdade eu sou meio crespa, né? Às vezes eu faço meu escova. Nem fala. Ela não sabe o que é ser crespa, Débora. Não dá bola pra ela, não dá bola pra ela. Mas eu queria contar que a gente vai ter grandes nomes da música popular brasileira essa semana em Porto Alegre. E o cantor e compositor Milton Nascimento, que está viajando pelo Brasil com a turnê Semente da Terra, é um deles. O artista que completa 76 anos no mês que vem, ele reverencia as raízes do Brasil nessa turnê. O repertório do show vai contar com seus principais sucessos desde o início da carreira. Ele vai fazer uma única apresentação em Porto Alegre, na sexta-feira, às 9 horas da noite, no Auditório Araújo Viana. Então fica a dica para quem quer ver de perto esse grande músico que lançou na semana passada o clipe de Maria Maria, que é protagonizado por diversas atrizes como Zezé Mota e Camila Pitanga. Quem quiser assistir no YouTube, está disponível esse clipe bem bacana. Muito bem. A propósito da... Padrinho do Clube da Esquina, né? É, padrinho do Clube da Esquina. A propósito dessa tua dica, o nosso telespectador aqui, Breno Galo, pergunta a minha opinião sobre o show do Andrea Bocelli ontem à noite. Ele disse que foi, achou sensacional e quer ouvir a minha opinião. Sem dúvida alguma, é sensacional. O show foi... A apresentação dele foi uma coisa espetacular. A educação dele ao começar o show às 20 horas e 3 minutos, porque as pessoas chegam sempre atrasadas, e ele começou, que horas era o show? Às 20. E ele começou às 20 horas e 3 minutos. E cantou praticamente por quase 2 horas. Claro, com algumas entradas e saídas, né? A orquestra sensacional, o maestro dele elogiou, disse que nós no Brasil não temos nada a perder com as grandes orquestras do restante do mundo. Foi a Orquestra de São Paulo, que acompanhou, mais um coral maravilhoso. A participação de Maria Rita também foi muito, muito, muito bonita. Eles dois cantando Tristeza, depois como é que canto dela? Terra, uma coisa assim que eles cantaram, e ela cantou sozinha Me Deixa da Terra. Maravilhoso. Da Terra. Emocionante, né? Foi muito sem dúvida bonito. alguma, foi um espetáculo maravilhoso, daqueles inesquecíveis aqui em Porto Alegre. A noite não ajudou, choveu muito, 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 mesmo que durante o espetáculo não tenha chovido tanto, as pessoas não arredaram o pé, as pessoas não deixaram de estar lá, e obviamente que a empresa que o trouxe, né, que é a Opus, mais a Yuhu, mais o Zafari, fizeram uma recepção a um grupo muito grande de amigos, jornalistas, então, num lounge, estava muito, muito, foi uma noite assim, ó, muito, muito, muito bonita. Eu conheci como disse o César, ai, me esqueci agora. Me disse assim, esse aqui é o dono do Andrea Bocelli, que foi o que ele me disse. Eu digo, o senhor que é o dono, que bacana. Não sou dono, tá aquela brincadeira. Então, assim, realmente, Porto Alegre viu mais um grande espetáculo, que só em grandes teatros, grandes lugares da Europa, a gente tem essa oportunidade de ver. Que bacana. E ontem eu tive a oportunidade de ir no espetáculo O Som e a Sílaba, que é um espetáculo escrito e dirigido pelo Miguel Falabella, muito bacana. E um dos personagens, né, uma das personagens principais ali, a menina, ela tem autismo. Então, essa peça, ela aborda também a inclusão e a empatia. Muito legal. Foi o Carlinhos Conrad que me apresentou o dono do Andrea Bocelli no Brasil. E ele foi, só complementando, e ele foi de uma gentileza ímpar, porque nem o intervalo, ele fez, ele tocou. Não, ele tocou. Ele tocou Por isso direto. Ele saiu diversas vezes de cena
cena, deixando a orquestra, que fez um momento especial de homenagem à música brasileira, onde tocou muito Tom Jobim. O André Bocelli chegou a comentar que foi o presente de aniversário dele. Esse show. E que as pessoas estavam lá, não tinham arredado o pé, enfim. O que tu ia dizer, Mário? Não, eu queria dizer o seguinte, que o André Bocelli, pela sua qualificação internacional e mundial, primeiro ele é do signo de Virgem. É verdade. No último dia de Virgem, 22. Fico feliz com isso, eu e o Russo, com certeza. A dona Maria Rita também é do signo de Virgem, eu fico maravilhado com isso, porque os nativos do signo de Virgem são artistas, são grandes artistas. E eu fui amigo pessoal de uma grande cantora maior desse país, Elis Regina Carvalho Costa. E a Elis Regina me dizia, em alto e bom som, o apelido dela era Pimentinha, não era de graça, porque ela era brava, né? Ela era de março, do signo de peixes e tal, né? Aí, mas a astrologia não te interessa, sim, porque é uma ciência grega. E ela dizia assim, me chamava de alemão, meu apelido era alemão naquela época, os cabelos bem claros e tal, ela dizia o seguinte, alemão, cada povo tem um Sinatra que merece. Eu estou me lembrando dessa eleição. Muito bem, seu Marlon Barcelos, olha aqui, ó. Boa noite, diz o seu Manuel Azevedo. Com todo respeito aos artistas intelectuais, mas aonde eles estavam mesmo quando o nosso dinheiro foi para Cuba, Venezuela, República Dominicana, Nicarágua? Dinheiro do FAT, Fundo de Amparo ao Trabalhador, ou seja, para ser usado aqui. Onde estavam mesmo quando doaram nossa refinaria da Petrobras, a Evo? Bem lembrado, seu Manuel. A Bolívia. Mas sim. Sim, foram expropriadas 2 refinarias na Bolívia. O exército boliviano entrou nas refinarias, valor de 70 milhões de dólares e não foi devolvido ao Brasil. Ninguém mais falou nisso aí. O senhor Evo Morales praticou esse ato de expropriação contra o Brasil e ninguém mais falou a respeito disso. Esse país é uma vergonha. A dona Lídice diz o seguinte, cara bancada, se o fascismo vencer, não haverá governo, mas uma ópera bufa que nos conduzirá em curto intervalo à antessala de um golpe militar. Uma nova ordem arbitrária e excludente. Lídice Souza. Estou tentando mesclar as opiniões dos telespectadores, por favor, porque a gente passa por pesquisa. Resta saber qual é o fascismo que ela está falando, né? Mas aí, sabe que como há controvérsias, então, é só que a gente tem que ler, porque são as pessoas que a gente fala só que a gente quer. Dona Magda, posso ser... Eu posso ler aqui também. Você tem preferência, dona Carla? Que é isso? Tá bom, é o telespectador que tem preferência. Tudo é uma consequência do impeachment. Agora pedem moderação. Na hora do massacre, todos abandonaram Dilma. O PT não aceitou e jamais aceitará o que ocorreu. Estamos há 4 anos sem governo, esta é a realidade. Até o primeiro governo Dilma, as coisas ainda funcionavam relativamente bem. Depois, o PSDB não aceitou a derrota e a baderna tomou conta com o Temer e sua turma. Esse é o nosso telespectador Carlos. E o outro telespectador está muito preocupado, dizendo que recebeu um WhatsApp dizendo que o Adélio foi permitida uma entrevista do Adélio, que essa entrevista será dada... É fake. É fake, né? É fake. Percorreu hoje vários formatos. Mas só explica para os outros que receberem que vai saber que é fake. Exatamente. Dizendo que ele daria uma entrevista no dia 5, um dia antes, numa sexta-feira, e que ele ia dizer que era tudo uma grande armação. Então, as pessoas estão enlouquecidas. Mas então, é bom as pessoas saberem. O assunto do Adélio, então... É uma grande armação, o cara enfiar a faca na barriga, tomar 300 pontos, fazer trocentas cirurgias, ficar fora da campanha. Olá, pessoal, diz o Everton Escomazon. Queria saber da opinião de vocês, os candidatos a governador. Parece que todos têm mesmos projetos. Everton de Canoas. Everton, se nós fôssemos dar a nossa opinião pessoal, porque o programa não tem opinião, a empresa não tem opinião, nós teríamos que falar, cada um de nós, de todos os candidatos. Então, não dá. Então, a gente não vai te dar a opinião, porque nós temos que falar de muitos, não saberíamos falar de todos, poderíamos perder algum e, na dúvida, a gente não ultrapassa. Dona Magda... Você não ia gostar do que eu vi. Dona Magda, não é isso. Pesquisa de preferência para deputado federal, Minas Gerais, primeiro lugar, Aécio Neves. Não acredito. Por Deus. Muito. E em São Paulo, Tiririca. Em primeiro lugar. Feliz. Senador. Senador Minas. Tá, mas em Minas a Dilma. Mas olha aqui, ó, não vamos começar essas coisas, porque aí a gente se responsabiliza que tem que dar de todos os candidatos. Não esqueçam, nós estamos mais do que nunca sob o olhão
Dona Marta, quer livrar de vez do Adélio, vamos que mais posso livrar para sempre, acho que para sempre do Adélio. Mas prepare-se, quando acabar a lei eleitoral, vem fogo aí. Pois é, Gustavo, mas por enquanto nós estamos na lei eleitoral, nós estamos no limite da confusão. Vamos baixar o abalo. O delegado Rodrigo Moraes deu uma entrevista, que foi quem presidiu o inquérito, e ele apresentou as conclusões definitivas do inquérito. Primeiro, ele definiu que o Adélio agiu sozinho, tá? Mas apresentou alguns dados que nos inquietavam aqui, a própria imprensa nacional e nós na bancada, as respostas às perguntas, às inquietudes que nós tínhamos, e eu elenquei aqui. Primeiro, ele tinha 12 mil reais na conta. Como é que um cara que estava desempregado há meses poderia ter dinheiro na conta dele? Então, localizaram, hoje em dia, no simples digitar ali as origens. Foram as rescisões trabalhistas que ele recebeu nas atividades laborais que teve nesses últimos períodos. O cartão de crédito internacional que ele tinha, que todo mundo se surpreendeu, como é que ele podia ter um cartão de crédito internacional? Foi um cartão de crédito que nunca foi usado. Ele foi trabalhar numa empresa, a exemplo de nós aqui, que tu tens que abrir uma conta salário. E o banco automaticamente abriu um cartão internacional para ele, que ele nunca retirou, que nunca foi usado, mas então ele tinha um cartão internacional. Terceiro, que ele estava desempregado de atividade com carteira assinada, mas ele fazia bicos como pedreiro, garçom e aferia em média R$70 por dia. Toda a origem do seu dinheiro é lista e a Polícia Federal achou a procedência de tudo que entrou na conta dele. E por último, o mais surpreendente é que a faca de uso, do manuseio de faca, ele tinha experiência por ter trabalhado no preparo de comida japonesa em Curitiba. A faca era dele e ele tinha esse manuseio de faca. Essas são as explicações da Polícia Federal. Da Polícia Federal? Exatamente. Sim, pela Polícia Federal que presidiu o inquérito. Tinha trabalhado no açougue também e ultimamente com faca. A lei eleitoral permite eu sorrir? Pode sorrir. Pode. Não adianta gente. É o que eles disseram, e aí o delegado deixou bem claro. No momento, na ação, não teve nenhuma outra interferência, mas ele frisou isso. No momento, na ação. Lógico. Entendeu? Sim. Não é assim. Porque o inquérito... Não é que não tem relação com ninguém, não é isso mas que ele está dizendo. O ato em si foi praticado por ele. E só por ele. Porque tinham vídeos que um passava faca para outro, eu não sei como é que se faz aquilo, mas que tinham facas aqui. Vamos lá, eu estou tentando fazer conta aqui. Uma pessoa sem formação nenhuma, que trabalhava com pedreiro, como garçom, como é que junta 12 mil reais na conta? A rescisão não ficou mais de 90 dias em trabalho. Nunca ficou mais de 90 dias. Outra coisa, se ele nunca for buscar o cartão de crédito certamente tinha sido cancelado. Porque o banco manda uma carta, você não retirando o cartão é cancelado. Terceiro, quem é que criou o álibi para ele em Brasília, registrando a entrada e saída dele na Câmara isso que eu te naquele digo, dia? Alô, Polícia Federal, câmbio, vocês são heróis nacionais nas investigações por tudo. Mas, por favor, não criem nuvenzinha, tá? Não criem nuvenzinha. Ninguém é bobo. Não, Gustavo Serino, isso aí Vocês querem fazer o país passar por bobo, tudo bem. Eu vou dizer uma coisa, eu vou questionar também o cartão de crédito internacional. Quando é conta de salário, eles não dão nada para ninguém. Até cartão de crédito internacional? Porque é uma conta do banco de salário. Não existe isso. Mas quem ganha R$1.000 por mês? A 12 mil reais ganhando R$70 por dia? Mas enfim, é o que temos para o momento. Ficou ruim de engolir. Toma um golinho de água que fica mais fácil. Alice. Vou fazer isso. Toma uma água e passa. Após uma espera de mais de 2 anos, Roberto Carlos já tem data marcada para voltar a Porto Alegre. Ele vai fazer um show especial na Arena do Grêmio no dia 8 de dezembro. O cantor promete mais um show impecável ao lado de sua orquestra e coral. Os ingressos vão estar à venda a partir do dia 2 de outubro e a compra vai poder ser feita pela internet ou na bilheteria lá da Arena do Grêmio. E a Marta, em que sucesso? Pois mas não só a Marta. Eu quero que vocês falem, porque tanto a Marta quanto os bonitões do futebol ficaram de fora hoje, né?
Eu gostaria só de saber, não sei se a bancada, alguém tem a ausência... Não. Primeiro vamos à informação. Obrigado, Mário, que é jornalista, nos socorre. Vamos dizer primeiro quem ganhou. Foi o Modric, jogador do Real Madrid, que já tinha sido o melhor da Europa, já tinha sido escolhido o melhor jogador da Copa do Mundo, então foi uma escolha quase que natural. Mas se sabia que ele ia ganhar, dona, quando durante o dia que chegaram as informações de que o Cristiano não compareceria ao evento. Ai, que feio, né? Ele ganhou 5 vezes, esquecendo que nas 5 vezes que ele ganhou, lá estavam o segundo e terceiro colocado, entre eles um cara chamado Messi, né? Que foi um dos maiores jogadores que eu vi jogar na minha vida, né? Perdeu para ele várias eleições, também tem 5 títulos, mas esteve lá quando ele recebeu. Então, puxa, eu tô torcendo que venha uma notícia, até porque o currículo dele é muito bonito, ele é um desportista, ele é um exemplo. Essa notícia que tu quer, eu aposto contigo que não vai vir, eu vou torcer não vai que ter venha. uma justificativa. Eu sempre vou para o lado bom, que tenha acontecido alguma coisa que ele não possa ter ido lá. Até porque ia ficar, ele deve saber que ia ficar muito feio para ele não aparecer, né? Pois olha, dona Magda, que coisa horrível, né? Não prestigiar os seus parceiros. Arrogância, empáfia, né? Mas a melhor, nós fomos em todas as vezes que fomos indicados, né, Gustavo Vitorino? Chegamos lá, saímos com uma carinha de cachorro que lambeu banha, mas tudo bem. Esse ano nem indicado fomos, então a gente não vai. Nem faz. Olha aqui, ó. O melhor de tudo foi descobrir que além do maior jogador de futebol de todos os tempos, nós também temos a maior jogadora de futebol de todos os tempos. Não, é inspirador, Maior jogadora, nosso Pelé de saias, a Marta ganhou pela 6ª vez o título de melhor jogador. E há quanto tempo eles estão agorando, dizendo, não, ela já está com essa idade, acabou, não, já está com 32, cara. 32, 110 gols em participações internacionais representando o Brasil. Legal, né? E o melhor de tudo é que ela tem inspirado uma geração. Que a gente sabe que não é uma tradição nossa aqui o futebol feminino, mas não por não ser possível, é porque realmente não era um costume, principalmente mas mesmo assim, por essa grandeza que ela tem de cima, ela só maravilhosa. Com a discriminação, sabe quanto ela ganha? $400 mil por ano. Só? Só. A diferença. Será que é porque ela joga no Orlando, né? Agora, o Marne, a gente assistindo alguns vídeos, ela é o Pelé de saias. Ela bate de esquerda, bate de direita, ela é atacante, ela é articuladora, ela é velocista, ela é dribladora, ela bate falta com extrema habilidade. É o Pelé de saia. Quem viu a Marta, guarde na sua memória, porque não vai surgir outra jogadora com esse talento por muito tempo. Né, Marta? A gente costuma dizer, quem viu Pelé, viu. Quem não viu... Eu vi o Pelé jogar. Eu vi o Pelé jogar. O Gil também viu, nós vimos o Pelé jogar. Então, quem está vendo a Marta jogar, guarde na memória. A maior jogadora de futebol de todos os tempos, a exemplo de Pelé, é brasileira. O Gustavo Vitorino, o Carlos Pereira, nosso telespectador, uniu-se a nós e nos pergunta assim, vocês não vão falar que o delegado da PF encarregado do caso da facada do Bolsonaro foi assessor do governo petista? Sério? Na verdade, do Fernando Pimentel, ele sabe, ele está nos dizendo. Ele foi nomeado? Cuidado, foi. Cuidado. A gente checar essa informação aí, mas se for verdade... Dona Magda, eu quero mandar... Nós colocar a Polícia Federal sob suspeição aqui na bancada e fica ruim, pessoal. Não, um pouquinho. Ninguém está colocando... Então vamos escolher as palavras, porque senão parece que a gente está concordando. Eu discordo. Eu discordo com a conclusão do inquérito. Não, eu nunca vi uma conta salarial, de salário, ganhar um cartão de crédito internacional, gente. É fato. Já viu? É difícil ganhar um cartão de crédito que ele foi fazer em Brasília também. Não, e vocês viram as instalações? Não, foi isso que eu disse. Estava? Eu acho muito difícil, acho muita forçação. Eu concordo. Muito. As instalações que ele estava eram muito. A pensão simbólica. R$400, tem um inquérito. R$400 custava a pensão. É difícil também, né? Mas, enfim. A gente pode. A gente não pode questionar nada e ia ficar difícil. O que eles disseram que ele teria condições de pagar essa pensão, R$400. Não, R$400 eu acho que ele pagar. E não era nada de luxuoso, nada. Não, nada. Era uma garagem. É esquisito. R$400 para aquela garagem. Era diária ou era... Não, era no mês inteiro. Não sei. Isso eu não sei. O que tu ia ler aí? Não, eu ia comentar com vocês que falando de mudança salarial, da diferença salarial entre homens e mulheres, não sei se vocês viram a notícia, que o salário médio de mulheres na liderança do PSOL na Câmara é de 7.660
7.160 com 22 e o salário médio de homens na liderança do PSOL na Câmara é 13.528. Quer dizer, tem uma diferença salarial em todos os lugares. Em todos os lugares. Falando em emprego, eu gostaria de trazer um número. De janeiro a agosto, 2 milhões de brasileiros deixaram o emprego por vontade própria. É realmente curioso, equivale a 23% dos desligamentos, e geralmente esses movimentos ocorrem em duas circunstâncias: ou quando o mercado de trabalho está muito bem, está muito aquecido, ou está muito ruim. Em momentos em que o Brasil esteve em pleno emprego, essa taxa chegava a 30%. Então fica essa curiosidade. Dona Magda, eu gostaria de mandar 2 abraços que para o nosso telespectador César Luiz Brito da Silva, que assiste o programa, e manda um abraço para todos, e a dona Lourdes da Rosa, que tem 75 anos, é uma vovó, que ligou para a Rádio Pampa hoje pela manhã e pediu, por favor, me manda um abraço. Aí está o abraço de todos nós da bancada. 75 aninhos assistindo. Não, tu fala 75 aninhos como se fosse uma senhorinha se arrastando. Quantos anos tu tem? 100 e poucos. Então, não é? É uma senhora que pode ser muito esperta, muito altiva, muito ativa, mais do que nós. Não tem mais essa de 75 Magda, anos ser... Até 2025, o Brasil será o 6º país no mundo com o maior número de idosos a partir de 60 anos. Tudo ela tem uma Hoje, mas é que é sensacional. Hoje, são 30 milhões de pessoas acima dos 60 anos. E aí é que vem, há uma cadeia de mercado disponível para essa população. São 30 milhões de pessoas acima de 60 anos que podem trabalhar, que podem se desenvolver, que tem muito a oferecer para esse mercado e para esse nosso país, que tanto está precisando de tanta coisa. Deixa eu aproveitar a carona do Marne, que mandou eu também ia depois. Todos os beijos. Fala Na verdade, eu tô devendo um beijo, um abraço desde a semana passada pro senhor João do Frete, que foi de uma gentileza ímpar, assim, de uma educação. Então, ó, tá aqui o meu abraço e obrigada pela audiência. Ele falou que todos os dias, no horáriozinho aqui do programa, ele já tá lá, pega o chimarrão, senta pra nos assistir. Então, eu vou mandar um beijo, um abraço pro Giovanni do Café com Pecado, ali do Bourbon Shopping, ali da Ipiranga, que ele e a mãe dele assistem o nosso programa. Foi muito engraçado. Parei, fui tomar um café, aí ele olhou, ele me olhava, daqui a pouco ele disse assim: a senhora é a pessoa que eu estou pensando, né? Não sei o que tu está pensando. Aí era eu. Meu nome é Giovanni, viu? Tá bem, Giovanni. Aí daqui a pouco ele voltou. O meu nome é Giovanni, se a senhora quiser falar no programa. Giovanni, beijo. E eu fui ontem no shopping Iguatemi, fui almoçar no shopping Iguatemi. Eu vou dizer uma coisa pra vocês. De uma loja a outra, eu parei 4 vezes para fazer foto. E as coisas inusitadas é que, assim, uma delas foi a Fátima. Eu tentei anotar o nome de todo mundo. Foi a Fátima. A Fátima disse: ai, Bebeto, você quer vem cá. Eu quero que tu tire uma foto com meu marido. Meu marido gosta de ti, não sei o que, é o seu Gerardo. Então eu quero mandar um beijo para eles. A Beatriz, que me encontrou lá na C&A, quando eu estava comprando umas coisinhas na C&A também, mandou beijo, se abraçou, fez horrores. E os vizinhos da Lu, que eu não sei se eu acertei o nome da pessoa, eu fiz foto e tudo. Ele é o Cláudio e ela eu achei que era a Lourdes, mas eu não sei se tu... Lourdes, se tu não é Lourdes, desculpa, mas a minha cabeça tá fraca. Mas eu encontrei vocês, tirei foto e quero que tu mande a tua foto pra mim, tá? Beijo pra todos eles. Tu também tem beijo? Posso mandar meu abraço? Eu tenho abraço, né, dona? Beijo. Que sabe, faz o que meu recato me supera. Quero mandar pra família Gaspari. Pra família Gaspari, o Luiz Carlos Gaspari, a Alice Gaspares e o Flávio Gaspari, que são proprietários do Café da Duque ali. Sucesso total, tive a oportunidade de conhecer. Vida longa e muito obrigado por essa amizade tão duradoura. O superintendente da Polícia Federal de Minas Gerais se chama Rodrigo de Melo Teixeira. Ele tem 48 anos, é formado em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais. Está há 20 anos na Polícia Federal. Foi uma escolha pessoal do diretor-geral da Polícia Federal, Fernando Segovia, e foi secretário da Adjunta Defesa Social do Estado de Minas Gerais. Já bem?
De Minas Gerais para o Brasil, estamos... Secretário o presidente Temer deixou o país e quando o presidente Temer precisa deixar o país, nós, na linha de sucessão, teríamos o vice, que já não temos mais, que é o presidente, exatamente, o presidente da Câmara, o presidente do Senado e os dois que vão, né, concorrer a um cargo legislativo não querem assumir porque podem ficar inelegíveis. Então, quem assume é o presidente do STF, Dias Toffoli, que hoje teve um dia atribulado e que assinou coisas importantes, sancionou leis importantes, como, por exemplo, virou agora crime mesmo a importunação sexual, aquele ato que aconteceu quantas vezes dentro do metrô, né? Então, isso agora virou crime, foi sancionada a lei. O nome é importunação. Importunação sexual, assim como virou crime também compartilhar fotos de nudes, vídeos e tudo mais, virou crime, com agravante se a pessoa for íntima da outra. Então, aquele namorado, aquela namorada que não gostou do final do relacionamento, que acaba compartilhando aquela intimidade, também está sujeito a ser condenado por crime. Viu, Guris? Nos Estados Unidos... Olha, faz carinha de quem não sabe. Nos Estados Unidos, o presidente, mesmo em outros países, continua sendo presidente. Ninguém assume no lugar do Trump. Continua ele sendo presidente. Dentro do avião, do Air Force One, qualquer lugar, ele não continua... Não tem o substituto. Não existe essa figura. Só no Brasil. Magda, só para que não fique um mal entendido aqui da questão da Polícia Federal, tá? Discordar de inquérito, a gente discorda todo dia, até profissionalmente, né? A gente trabalha, impugna. Não é da discordância. O que eu disse é o seguinte, é que a Polícia Federal foi o grande sustentáculo da Lava Jato. É verdade. Todo o país, quando nós não acreditávamos que a Lava Jato fosse fazer, a Polícia Federal fez os inquéritos, descobriu tudo. Eu duvido que ela fosse se politizar num episódio agora. Essa é a minha discordância, de que ela daria. Nós podemos discordar, achar que a pesquisa não foi aprofundada, ou dado a conclusão do inquérito, discordar e pedir abertura de inquérito, essas coisas, por sinal o inquérito vai continuar, né? Nós já explicamos aqui. Então, só para que fique claro qual é a minha discordância. Porque né? assim respeito muito divergência, assim como eu vivo da divergência. O Alessandro diz assim, o Adélio agiu sozinho, ele pagou os 4 advogados sozinhos, ou eles deviam para ele? Com jato e tudo? Ou eles deviam para ele. Eu trabalho tanto, diz ele, todo dia e não tenho cartão internacional. Que desculpa furada, diz o Alessandro. Aqui o Marcelo discorda, diz boa noite, eu tenho cartão internacional, o limite dele é R$2.000. O meu salário é de 2.500. Isso é normal, é só pedir para o seu gerente. Obrigado, Marcelo. E o Cláudio Amaral... Hoje, o Marcelo, manda o nome do teu gerente. Eu também. Boa noite. Não entendo os comentários de algum de vocês com relação à investigação da Polícia Federal sobre o criminoso que deu a facada no Bolsonaro. Não pode ser somente um retardado desequilibrado? Claro que pode. Ninguém diz que não. Não pode ser, assim como a Polícia Federal concluiu, que ele é um retardado. E a nossa telespectadora, a Neuza, disse que assistiu, mandou um recado para o Marne, dizendo que assistiu o Campo dos Sonhos no final de semana na praia e adorou. Esse é um filme maravilhoso. Aliás, eu vi outro filme chamado A Casa do Lago. A Casa do Lago, Keanu Reeves e ela, Sandra Bullock, que aos 50 anos de idade foi eleita a mulher mais linda do mundo, a Sandra Bullock. Esse filme, A Casa do Lago, é um dos filmes mais lindos para quem gosta de coisas românticas, para quem gosta desse espírito de afeto, de amor, que acredita ainda no amor. É um filme que você não pode perder, A Casa do Lago, do ano de 2006. Olha aqui, sobre a beleza da Sandra Bullock, deve ter valores interiores aí. Muitos, eu acho que o preço foi muito grande valor interior. Ela é uma mulher bonita, uma mulher respeitável, mas para ter esse título é surpreendente. Ela é uma linda do mundo aos 50 anos. Eu vou voltar, eu vou insistir com o cartão de crédito internacional, porque a nossa produção aqui diz, eu tenho, sim, mas com cartão de crédito, com um salário de R$2.000, tu não vai para o exterior. Então, não é um cartão de crédito. Tu, para viajar com cartão de crédito daqui para fora, tu tem que ter muita grana. Não é isso? Porque o cartão de crédito todos são internacionais. Mas o que eu disse foi isso, Ana Magda, que ele nesses empregos que ele teve, então, ele fez uma conta salário. Mas isso não quer dizer nada. Mas ele nunca usou esse cartão. Porque não pode. É isso que eu estou dizendo. É isso que eu estou dizendo. Eu tenho, mas só que tu não vai usar nos lugares. Porque a gente... Não tem bala. Não tem como. Tu não sai do Brasil ganhando R$2.000. Ele não tem bala, ele tem faca. Tu não sai do Brasil se tu ganha R$1.500.
Fala. Magda, como a Roberta comentou, que tem uma população aí acima de 60 anos, formada por mais de 30 milhões de pessoas, e ela até falou que eles podem trabalhar. Podem, mas também os que estão aposentados podem aproveitar para curtir as atividades culturais. Então, aqui em Porto Alegre temos a mostra Ingmar Bergman, que é a atração essa semana, e a programação conta com sessões de cinema gratuitas, todas dos principais filmes realizados pelo cineasta sueco, com exibições até sexta-feira. E a agenda traz filmes como Face a Face, Persona, Vergonha e A Hora do Lobo, entre outros. E essa mostra está sendo realizada em comemoração aos 100 anos de vida que o diretor completaria neste ano. Os filmes vão ser exibidos na Sala Redenção, no campus central da URGS, na capital. E quem quiser saber mais detalhes sobre o horário do filme, por exemplo, pode acessar o site urgs.br, que lá tem todos os detalhes. Dona Alice, um dos presentes que a Carla me deu, que mais eu gostei, foi uma coleção com praticamente todos os filmes do Bergman. Todos os filmes do Bergman. E eu assisti o Ovo da Serpente, Persona, todos esses eu assisti. Mas num deles, o que é um documentário, A Ilha dele, né? A Ilha de Faro, onde ele viveu já o final da sua vida. Ele tinha aquela ilha, era apaixonado, gostava de andar na praia. Ele relata o momento em que ele se apaixona por outra mulher e tem que deixar a esposa e os filhos. Ele disse que foi o momento mais difícil da vida dele, porque ele estava totalmente apaixonado, não sentia nada mais pela esposa, mãe dos filhos, e ele, por honestidade, e foi a palavra, estou repetindo o que ele disse na gravação, por honestidade, ele teve que se despedir da mulher e dos filhos e viver com a outra. Ele sucumbiu a esse grande amor, e a imagem dele narrando, detalhando aquele momento, aquilo me calou com muita profundidade. Ele foi um homem extraordinário, avante do seu tempo. Muitas pessoas vão criticar esse procedimento dele, né? Mas ele agiu em nome daquilo que ele sentia. O senhor não chega de Taquara esse final de semana, esquina aí toda semana, o sujeito dá um pé na mulher e vai viver com outra. Que é isso? Isso é jeito de virou um filme de Ingmar Bergman que tem que separar da mulher dele para viver língua amor. Que linguajar, dona Magda. Troço mais qualquer coisa que eu diga aqui, o senhor Vitorino me ataca. Mas não é. Com virulência. A semana dele não foi bom. Esse Ademar Bergman é um chato, se apaixonou por outra mulher, se separou da esposa. Para, isso tem todo aqui. Esse pijama listradinho. Espera um pouquinho aí, ó. Segura aí. Sem sinal, estamos em Camaquã, é o que diz Lese Souza. Por favor, por aqui não sei como agilizar. Se possível, eu gostaria de saber se vocês podem nos ajudar. Obrigado, um abraço para vocês. Dona Já Magda, está feita a reclamação. O doutor Freud, Sigmund Freud, foi o maior psicanalista, o pai da psicanálise, né? Se ele colocasse o senhor Vitorino no divã... No caso, você o que será que ele diria? Não. Eu vou dizer uma coisa. Ele ia embora. Eu acho que já passaram muitos por aquele divã. Ele derrotou todos os terapeutas. Por isso que ele está ali, ó, gordo, forte. Ele deu a receita. Ele deu alta em todos. Ele deu alta a todos os terapeutas. Ele sentou na cadeira do terapeuta e botou o terapeuta na mesa. Explicou pra eles que eles não estão funcionando. Você sabe quem foi Napoleão? Sim. Foi o único cara que conseguiu convencer um psiquiatra que ele era o Napoleão. Sim. Então, assim, esse papo de, não, pois é, você tem que fazer autoanálise, coisa e tal, tal. Eu acho isso importante, as pessoas têm que fazer. Mas tem pessoas que não precisam. E o pior chato é aquele que fica assim, não, você tem que fazer, porque, não, faz você, eu não quero. Faz você, eu não quero. Mas faz você, eu não quero. Eu digo, faz assim, vamos combinar uma coisa. Você faz, depois me diz do que mudou. Diz que quando o senhor olha por espelho, o senhor lembra, né? Dizendo assim, ó, espelho meu, existe alguém mais belo do que eu? Aí vê a foto do Chicão. Mas Magda, se alguém quiser mudar, se alguém quiser mudar, que o faça. Perguntar por mim? Se alguém quiser mudar, que o faça lentamente, porque a importância está na precisão e não na velocidade. E se alguém quiser mudar... Que bonito. Pra segunda-feira a coisa no fim de não foi legal. Nova York funcionou, Nova York funcionou. Ah, não, até o Marlin já está implicando com Nova York. O Marlin deve ter bombado. Agora, Marlin, tu que é apreciador de literatura, eu recomendo Freud, Além da Alma, do Jean Paul Sartre. É uma obra estupenda. Tem o filme. Tem o filme, mas a obra ainda melhor. Montgomery Clift. A doutora está muito nervosa hoje. O filme é excelente.
nervosa. E assim como o Vitorino falou, grávida? as pessoas O Magderma, João Paul Sartre, e o outro lá daqui a pouco vem com o Brett, com o Nietzsche, com não sei o que. São os tempos modernos, Gustavo Vitorino. Mas que isso? Chuchu todinho. Olha, eu quero dizer uma coisa pra vocês. Toda essa bagunça aqui que vocês nos acompanham, essa gritaria, essa coisa toda, você tem que descansar num colchão muito bom. É ou não é verdade? Pois eu quero dizer que chegou a hora de nós falarmos sobre os colchões da Sleep Shop, onde, você sabe, eu durmo num colchão da Sleep Shop, mas eu quero que vocês também conheçam a nova linha de colchões da King Coil. É impressionante, ela realmente é uma linha nova, tá maravilhosa. Sabe aqueles colchões dos hotéis americanos que são altíssimos, assim, que você não quer nunca mais sair dali? Pois é, esses que parece que você está no paraíso, é exatamente isso. Essa é a nova linha da King Coil. Ela passa exatamente essa sensação. Eu adorei. E além de conhecer essa nova linha de colchões, eu sempre convido vocês a irem na Sleep Shop, né? Você vai encontrar a linha antiga. Quando, sendo a linha antiga, você tem sempre um preço especial, tem saldos, tem a linha antiga que está com desconto maravilhoso, mas a novidade mesmo é a linha nova de colchões que acabou de chegar, que também tem aquela ofertona sempre tão bem-vinda, né? O recado está dado, agora vocês não têm mais desculpa para não trocar o colchão, para dizer que dorme mal ou que está ruim da coluna, não sabe por quê? Sleep Shop, ali na 24 de outubro, 1363, tem estacionamento próprio, é aqui em Porto Alegre. Se você quiser alguma informação, 3330-1592, 3330-1592. Só tem duas pessoas lá que você vai falar, ou vai falar com o Rogério ou vai falar com a Denise. Mas não deixe de ir no Sleep Shop, peça o colchão da Magda Beatriz, que você, eu garanto, vai ser muito feliz. Até rimou. Muito bonitinho. Rimou bonitinho. Ai, que amor. Mas, voltando ao assunto do show de ontem, o que estava muito bacana de ver eram todos os públicos, desde adolescentes até pessoas de mais idade. E uma coisa que a gente sente muita falta aqui em Porto Alegre, ao contrário dos portenhos, que a gente não vê muito as pessoas saindo à noite, a restaurantes, a cafés. E aí eu estava pesquisando sobre isso e eu vi que uma notícia bem triste da Argentina, 365 cafés e restaurantes fecharam esse ano. Em Buenos Aires. Em Buenos Aires. Exato. Exato, isso que eu fiquei bem chateada. Cafeterias de mais de 40 anos, aquelas que tu para tomar um cafezinho com a media luna. E, claro, eles dizem que ainda estão segurando em razão do turismo, né? Porque eles estão com a moeda desvalorizada, mas os custos da luz, enfim, da água, do gás, eletricidade, está muito... produção, tanto de café quanto de todo o pão, tudo que tu consome num café, atualmente, para os argentinos está muito caro. A crise que eles estão enfrentando é absurda e está nos afetando também. Mas é triste, porque é o que é... E eles esperam para o ano que vem o mesmo número de restaurantes e cafeterias fechando. Sabe que a Argentina está barato para os brasileiros, por incrível que pareça, porque se tiver que desvalorizar a moeda deles agora de forma bem significativa e deu uma invertida interessante. 10 por 1. A Argentina ficou barata para os brasileiros. Eu nunca imaginei que isso ia acontecer, mas aconteceu. Mas ela não era sempre tão cara pra gente. A Argentina era boa, era bom da gente viajar pra Argentina. Mas tava bem mais caro. Tiveram dólar 1 por 1. Mas agora ficou... Mas enquanto ao contrário do Uruguai, que está com moeda bem valorizada, né? Mas no Uruguai está tudo dolarizado. Gasolina 6,77. 6,77 a gasolina. O problema é que o que a gente está vendo nos movimentos internacionais é que todos os mercados agora, em razão da China e dos Estados Unidos brigando, essa guerra tarifária está afetando internacionalmente. A gente vai ver o dólar subir muito nos próximos meses. Se acentuou hoje. E isso se acentuou muito. E tudo que acontece em termos de mercado internacional afeta todos, absolutamente todos os países. 2/3 do que se produz no mundo é criado por pelo menos 2 países. Uma turbina de um avião, por exemplo, 49 países
juntos formam uma turbina. Então, tudo que está afetando a China e os Estados Unidos está afetando o Brasil, a Argentina e todos. O que não afeta o seu bolso, nem o seu bom gosto, né, nem a sua qualidade, são as ofertas da ótica da minha confiança, que é a Center Ótica. Armações lindas, lentes de primeiríssima qualidade, continua valendo. Você manda fazer o seu óculos, você com lentes Varilux, você ganha um par de lentes de grátis. Ah, vou fazer meu óculos, bom, fiz esse aqui, botei as lentes Varilux. A Alice, se for comigo, pode comprar uma armação e faz o outro óculos com a lente Varilux. Estes aqui são alguns dos óculos que estão lá, mas eu quero dizer para vocês, tem prateleiras de óculos novos, então todas as armações de óculos lá na Center Ótica estão com 20% de desconto. Então, nesse momento que a gente economiza aqui, economiza ali, lá é a hora de você fazer o seu bom investimento. Manda fazer o seu óculos, você paga um jogo de lentes Varilux e ganha o outro de graça. Você faz 2 óculos, ou alguém da sua família faz um, você faz o outro. E nas armações, todas as armações que estão lá na Center Ótica estão com 20% de desconto. A Center Ótica fica no Mãe de Deus Center, ali na Carlos Gomes. Tem estacionamento no subsolo, tem duas empresas de estacionamento. A primeira hora, quando você faz as suas compras lá na Center Ótica, pode ser grátis. Então, pegue a receita do seu oftalmologista, Marne Barcelos, que eu já fui cobrada 2 vezes. Por que tu não foste lá? Eu disse que tu tem que ir lá. É verdade. E eu quero dizer, que eu tinha esquecido, ontem, lá no coquetel também, do Bocelli, lá do Zafari, eu encontrei uma moça linda, que usava um óculos muito parecido com esse que eu estou botando aqui. E ela disse assim: Magda Beatriz, o meu marido é apaixonado por ti, pelos óculos. É Luiz Antônio o nome dele. Parece que ela chama ele de Lolô, alguma coisa assim. Então ela fez uma foto, e aliás não eram elas que queriam fazer foto, elas queriam fazer foto para mandar para os maridos. E ela usa óculos lindos, ele disse: meu marido sempre me chama para ver os óculos que tu usa. Então, tá aqui, ó, o lugar certo é Center Ótica, Mãe de Deus Center, ali da Carlos Gomes. Me disseram que o apelido do senhor Ruschel na intimidade, Ayrton, é Tonton. Tonton? Mas, é Tonton, né? Eu acho que não é Tonton, é Totô. É Totô. Totô. Gente, bom, não é Totô. Tem uma notícia do Rio de Janeiro aqui. Você viu Totó, não? Parou? Que me deixou... Compromete a moral do salão. Abespinhado. A Secretaria de Cultura do Rio de Janeiro está sendo despejada, porque não paga o aluguel há 3 anos. 13 milhões de reais, né? A dívida já ultrapassa essa quantia, fica ali na Rua da Quitanda, no centro do Rio de Janeiro. Olha que coisa lamentável. Secretaria de Cultura do Rio despejada. É, que horror. Alice, Abespinhado seria uma besta cheia de espinho? Não, querido, não. É uma besta que acha que é uma besta cheia de espinho. A Casa de Cultura. Não podia perder essa, Gustavo. Eu não tenho. Vai, Alice. A Casa de Vocês Cultura gostam, Mário né? Quintana está comemorando 28 anos de história e, para comemorar, vai promover shows nessa terça e quarta-feira. Na terça, o trio Poetês vai tocar diferentes gêneros musicais, do rock à bossa nova, do samba ao jazz. E na quarta, a animação vai ficar por conta do conjunto Bluegrass, Porto Alegrense. As apresentações vão ocorrer às 6h30 da tarde, com entrada franca, na Casa de Cultura Mário Quintana, em Porto Alegre. Mas, que bonito. Como é que é o nome da última banda? É Bluegrass. Doutor Ruschel, o que mais nós temos aí para trazer Muita a notícia, baila? muita notícia. Eu quero enfrentar a madrugada dando notícia. Eu não tenho horário, dona Magda. Não tem? Não tem horário. Bom saber. O senhor dorme muito tarde ou não? Durmo tarde, mano. Durmo tarde. E acorda muito cedo? A maioria das coisas boas Lá são no feitas Nova tarde. York? Não, Nova York não. Não, quando ele vai a Nova York é outra coisa. O fuso horário é diferente. Exatamente. O fuso horário é diferente em Nova Dona Magda York. sabe muito. Dona Magda Vamos sabe lá. muito. Não, na verdade, eu quero trazer o inquérito para que as pessoas... Eu nunca trago a notícia por si, porque as notícias são repetitivas, né? Mas elas são todas pedagógicas para que a gente possa entender. O caso que eu vou trazer aqui é uma aberração, mas para que vocês entendam como o judiciário, como as leis, como nós precisamos, como tem trabalho para esses deputados federais que estão vindo, né? Como tem trabalho para quem quiser trabalhar sério nesse país. Nós fomos impactados com a notícia de um atropelamento de um menor que pegou seu veículo, atropelou uma mulher e a matou, e a sua filha, que estava grávida ao lado, ela foi atropelada junto, mas felizmente sobreviveu. Aí iniciaram as investigações. Ele era um menor
que estava completamente embriagado, usava documentos falsos para que na festa que estava pudesse receber bebida, então ele tinha 17 anos, mas portava um documento falso que dizia que ele tinha 21 para que ele pudesse beber. Tudo isso, olha o quadro da dor que eu dei para vocês. Bêbado, menor, documento falso, testemunhas de que ele estava dando cavalinho de pau antes de sair numa desabalada e correria e atropelar essas duas senhoras. Esse é o quadro. E o que disse o delegado? Sim. Que não podia mantê-lo preso. Esse menino saiu solto. Por quê? Aí vem a aberração. Porque a lei, o que acontece é que a lei é protetiva e ele só pode manter o menor preso se for mediante violência ou grave ameaça. Pô, o que é isso? A sua pergunta é excelente, dona Mara. A sua pergunta é excelente. Não foi uma pergunta, foi uma afirmativa imperativa. Imperativa, é. Afirmativa imperativa. Afirmativa. Imperativa, afirmativa. Eu sou tudo isso? Não, a senhora fez uma que bom. E muito mais, mas não pode dizer aqui. Mas, Gustavo, a gente está brigando para descontrair, porque são um tanto da manhã, tá? Mas o delegado deu um depoimento em tom de lamento, que dentro do dispositivo legal que ele faz, que ele tinha, tá? Então ele vai agora no inquérito tentar provar o dolo para justificar uma condução desse menino, né? Para não ser um homicídio culposo. Bem, 17 anos, pessoal. É aí que 17 anos. Aí é que nascem ele saiu, ele matou uma mulher, atropelou uma outra mulher grávida, bêbado, com documento falso e não havia dispositivo legal que o mantivesse preso. Olha, isso nos conduz e essas coisas que a gente tem que enfrentar. Aí tu vai lá e não tem que fazer na Câmara Federal, não tem. Pô, nós precisamos evoluir, nós começamos a discutir, temos que discutir maioridade, temos que discutir responsabilidade, nem que seja no trânsito. Né? Se nós não conseguimos baixar a maioridade absoluta, mas para alguns comportamentos nós temos que baixar isso, porque é impraticável, é impossível que hoje tu saia sábado à noite e um parente teu vai ser atropelado por um menino bêbado e ele vai para casa e na sábado que vem ele está na festa. Sabe de novo. Quantos ele vai matar até chegar na maioridade? Eu até entendo o delegado, que alguém pode pensar assim, mas faltou coragem pro delegado podia enquadrar ele, coisa e tal, Podia, dentro do discurso, podia. Mas esse delegado vai ouvir tanto desaforo, vai ser processado por abuso de autoridade, pelos advogados do paizinho, do filhinho, da coisinha, que o delegado preferiu não se incomodar. E a vida se foi. A vida se foi, o rapaz está em casa. O rapaz esse vai crescer achando que ele pode fazer tudo, porque não dá nada. Isso, a sensação de impunidade é muito grande. Não vai dar nada. Quantos mais ele vai matar? Porque nessa hora, a polícia, o delegado tinha que ser protegido. O sujeito vai processar o delegado, aí tinha que vir a pública, associação de delegados. Como assim? Nós vamos defender esse delegado, porque o delegado, sim, oferecia perigo, sim. Devia ter feito, oferecia perigo, podia enquadrar. Mas esse delegado sabe que depois vai ser processado, a família vai processar. Mas a pergunta objetiva que eu te faço, esta criança de 17 anos não sabia o que ele estava fazendo. Documento falso, bêbado, fazendo... Ele não sabia, ele é menor, ele é inimputável. Aí o deboche. Isso é um deboche. É porque, Gustavo Vitorino, me dá esse pacote aqui. Tá desde o início do programa com esse pacote. Esse barulho. Qual é aquele papelzinho que a gente fica apertando? Aquele papel bolha. Dona Magda, depois do discurso do candidato Rússula, poderia falar? Não. Depois, pode falar. Não, eu quero dizer para vocês que eu sou um grande colecionador de CDs. Né? Eu recebi, algum tempo atrás, uma coleção completa, praticamente completa, de discos do Sinatra. Né? Eu devo ter uns 80 CDs, gravação do Sinatra. Eu recebi uma caixa que veio dos Estados Unidos, tenho DVDs, 15 DVDs de shows do Sinatra. Eu sou apaixonado. Tem jogo? Tem o quê? Não tem jogo nenhum, senhor. Não ponha olho, porque pode quebrar tudo. Não responda, segue adiante. Então, eu quero dizer para vocês que o CD acabou. No Brasil, as lojas fecharam. O que aconteceu? Os fabricantes de CDs começaram a colocar nas livrarias a venda de CDs. O que acontece? A Saraiva e a Cultura estão atravessando uma crise muito séria. Inclusive, tem uma gravadora que tem R$250 mil para receber de uma livraria, uma grande livraria brasileira.
Então a coisa está muito difícil para as livrarias, porque os livros não se vendem mais. Mesmo esses que são impressos aí no seu computador, que você pode acessar facilmente, é muito mais barato. Mas as pessoas não leem, as pessoas... E-book, obrigado, dona Carla. Então eu quero dizer para vocês que a situação está muito difícil. As pessoas não compram porque não tem dinheiro para comprar um livro, porque não tem dinheiro para comprar um CD. E porque CD hoje, apesar de ser uma mídia relativamente nova, de 30 anos, é uma coisa já superada, na verdade. Por que a senhora está rindo a socapa? Eu não estou rindo a socapa. Eu estou sorrindo, porque esse seu depoimento veio ao encontro do momento que eu estou vivendo. Eu estou com umas 6 bolsas dessas enormes, lotadas de CDs, que eu tenho que me desfazer. Porque eu não tenho mais onde guardar CD, então eu já peguei uma sacolona, mandei não sei pra quem. Pode trazer uma sacolona pra mim. Mas tu só vê Sinatra e coisa assim, eu tenho de tudo que tu possa imaginar. Vicky, cara, a senhora tem? Eu não tenho coisa da Vicky Caro. Mas eu tenho muita coisa. Mas assim, ó, eu não sei mais que eu achei que ia terminar, tem 2 sacolas. Boleros. Sim, isso eu tenho. Isso eu tenho. O Marlon comentou dos e-books, né? Mas eu acho que ainda o livro tem seu valor, mas né? Claro que tem. Mas eu acho que o e-book não pegou pegado. Não pegou. Mas eu acho que a nova geração, as crianças... A socapa sou eu, não é tu. Já vão estar acostumadas, né, com o e-book. Porque elas já estão acostumadas que nascem com o celular. Bem feito. Essa foi horrível. A capa com isso. A tecnologia já vem junto com elas, já nasceu com elas. E menos de um ano eles já fazem, normal. Mas perde a graça. Mas não é. Não, até assim, tem toda a razão, fazem. Mas, gente, a tecnologia mas igual tanto. Se tu cria com o contato com o livro, ela lê o livro. Voltando ao assunto da Argentina e do Uruguai, aquelas livrarias imensas, maravilhosas. Fechando. E é um programa, né? Na mesma linha... Ali na Sarandi? A Virgin Records, sabe, o meu marido passava o dia inteiro na Virgin olhando os CDs, os discos, os LPs. Claro que hoje tu tens mais facilidade de acesso a qualquer tipo de música, mas e o programa? É que nem o cinema que a gente estava comentando do custo, os cinemas também estão enfrentando uma dificuldade econômica em Buenos Aires. O perfil do consumidor, a mídia e a informação tal qual conhecemos, ela está mudando de formato com uma velocidade tão grande que o mercado não consegue se adaptar. Você vê o seguinte, hoje você tem, acredite se quiser, você tem imagens melhores na sua casa com um bom televisor 4K do que tem no cinema. Com certeza. Você assiste 3D hoje em 4, 6 e até 8 camadas em casa, em 4K, com melhor qualidade que tem no cinema. Aliás, o senhor tem um bom televisor, né? Ou aquele televisor já foi? Não, todas lá são assim, eu sou pau, penso limpinho. Aí que acontece, você para o filme, vai na geladeira, pega uma cerveja, volta, senta. Essa parte eu não entendi bem, a parte que a mocinha fica peladona, não entendi. Volta, assiste. Qual é a parte, dona Magda? Não sei, eu não entendi. Eu estava prestando atenção aqui na morte do Freud. Assim, concluiu? Não, o que eu estou dizendo é que a mídia... Que a única chance que o senhor tem de ver mulher pelada é só não... E sabe outra coisa que... Mas que bárbaro, Mas os discos estão voltando, né? Sabe outra coisa que eu percebo? Tem aparelhos ali, retrô, que estão em alta. Mas isso é mais para ficcionados. Outra coisa que eu adoro e que eu acho que tem a ver também... Claudinho Pereira adora isso. Eu dei todos os meus discos isso tem gente que gosta, o hábito, uma coisa custa R$1.000 um disco. Agora, por favor, não venham me dizer que o som do vinil é melhor que o som digital. Agora, antigamente a gente pegava aqueles jornais, e Buenos Aires talvez ainda tenha isso. Aqueles jornais onde as matérias eram longas, aonde tu podia espremer o assunto. Atualmente não, os jornais eles fazem matérias curtas, compactadas, então fica uma superficialidade e algumas poucas mídias que podem oferecer algo mais profundo. Exatamente. Como era bom chegar e tomar um cafezinho. Aqui no Rio Grande do Sul nós tivemos o Correio do Povo, o velho Correio do Povo, nesse formato. E aí depois, mas por algum motivo o Rio Grande do Sul sempre foi apaixonado pelo formato tabloide. É a cidade que mais se lê jornal no Brasil. Foi pelo formato... O Rio Grande do Sul, não sei, assumiu o formato tabloide e praticamente todos os jornais que vieram... O ideal seria que tivesse os dois, porque tem momentos que tu só pode ler realmente curto, então tu
gosta de uma linguagem mais objetiva, mas o ideal também era ter o outro ponto, né? A tecnologia, Roberta, avançou de tal forma que hoje, por exemplo, você em uma hora, que é o que eu faço todas as manhãs, em uma hora você lê 7, 8 jornais, 3, 4 do país e 3, 4 do exterior. Assim, rapidinho. Você em uma hora consegue fazer um resumo das notícias. Eu faço isso todas as manhãs. Aí eu fico pensando, puxa vida, será que há 20 anos atrás eu conseguiria fazer isso? Impossível. Não, eu lembro que pra gente ler os jornais do centro do país, o Globo, Folha de São Paulo, o Estadão, a gente tinha que correr depois do meio-dia, né, Mar, nas bancas, que é a hora que chegava. Agora, Gustavo, existem outros ganhos que se perdeu. Quando a mensagem ela vem mais lenta, tu pode decodificar e pensar a respeito. Atualmente, as pessoas estão recebendo as informações e elas, às vezes, não estão pensando, construindo um entendimento próprio. Elas copiam, às vezes, entendimentos de 2, 3 que pensam e seguem e copiam e assim vai. Eu sinto, muitas vezes, falta de conversar com outras pessoas que tem isso que a gente traz aqui no nosso programa, que é o contraditório, que é aqueles pontos de vista diferentes. A informação se tornou seletiva, né, Roberta? Então quando ela vem mais lenta, por exemplo, se tu só tens, por exemplo, um jornal e tu lês aquele jornal, aquilo fica. E muitas vezes tu pensa, tu elabora, quer dizer, tu constrói em cima daquilo, tu não simplesmente replica. Atualmente só estão replicando. Mas aí, e a gente percebe que as informações, elas estão vindo sempre de 2, 3, 4 pontos mundiais. Mas aí que tá. Isso é uma questão de hábito e nos proporciona, por exemplo, a condição de avaliar o veículo. Por exemplo, vê uma agência da United Press, né? Uma agência internacional, uma notícia da UPI ou da France Press, coisa e tal. Você vê aquela notícia reproduzida no New York Times, no Libération, no Washington, no Washington Post, você vê reproduzida no Globo, na Folha de São Paulo, no Estadão, enfim. Você vê o formato que cada veículo dá a uma mesma notícia de mesma origem, você pode não só se informar, como avaliar o veículo. Sim. O perfil do veículo, a tendência político-social do veículo. Porque, queiram ou não, os veículos de comunicação têm tendências. Isso é natural. A gente costuma dizer no Brasil que a mídia é de esquerda. Mas é uma característica da mídia brasileira. Porque se a gente for pegar profissionais jovens, hoje oriundos das faculdades, as faculdades hoje são fábricas de socialistas. Aí sai essa meninada com 5, 10 anos de profissão, ainda tem aquela coisa enraizada da faculdade, do professor que falava isso, falava aquilo, coisa e tal. Então, hoje nós temos esse perfil na imprensa brasileira. É um perfil, é uma característica. Agora você vai ver, por exemplo, você abre um jornal como o New York Times. O New York Times é um jornal conservador. O Washington Post é um jornal conservador. O Chicago Tribune é um jornal conservador. O Miami Herald também. O Miami Herald é um jornal conservador. Mas eu acho que a riqueza tá, só para concluir, na opinião que cada um dá para a matéria. Porque a matéria pura e simples é muito fácil. Tu vai lá, pega no veículo, é que nem aqui a pesquisa. Mas eles formatam, eles formatam. O Liberação dá um formato àquela matéria que recebeu. Mas é isso que é a riqueza. O New York Times dá um outro formato. Opinião de valor, opinião de valor. É aquela velha história dos dois corredores, né? O americano e o russo, que fizeram a corrida. Um chegou em primeiro, o outro chegou em segundo. No outro dia, um jornal russo dá brilhante desempenho do atleta russo, segundo lugar em competição mundial. O americano dá brilhante desempenho do atleta americano, primeiro lugar. O russo chegou em último. Olha aqui, Mário Barcelos, o nosso telespectador André Lacerda diz o seguinte: neste domingo, ou no sábado, quando é que ele escreveu? Neste domingo, fez 79 anos que Sigmund Freud morreu. Isso. Adoraria ouvir o Marne falando desse personagem. Abraço, André Lacerda. Ele morreu em 1938, 38, um pouquinho antes do início da Segunda Guerra Mundial. Já volto? Não, tu vai ficar aqui provando as coisas que chegou aqui pra ti. Guerra Mundial. Não, eu posso falar do Tratado de Histeria que ele escreveu, porque tem muita gente histérica, né? Por gentileza, tenha respeito e atenção com o nosso telespectador André Lacerda. Depois de tudo que ele falou até agora, que ele ficou falando, pode falar 10 minutos. Eu quero deixar claro que eu fico muito chateado com o senhor Vitorino faz com o bondoso Mário na bancada. Que hora? Eu lhe agradeço, muito obrigado. O tempo está passando, eu vou passar para o outro. Vamos lá. Falar do Dr. Freud. Vamos lá, Mário Barcelos. Vamos lá, Mário Barcelos. Mas falar do Dr. Freud, o Dr. Freud foi um dos maiores gênios, foi uma das maiores figuras, ele representou
inventou a psicanálise, foi o primeiro a adaptar os pensamentos do Dr. Charcot. Dr. Charcot era um grande psiquiatra, um grande médico francês que passou para ele os princípios da psicanálise, né? E ele começa a psicanálise a aplicar isso na Alemanha, na Áustria, porque ele era austríaco, muita gente acha que ele era alemão, não, ele era austríaco de fala alemã, né? Ele fala alemã, ele era austríaco, estudou nas universidades da Alemanha, etc. E o Freud, como eu falei, do Tratado da Histeria, porque as pessoas iam lá tomadas, né? Ele as primeiras receitas ele receitava cocaína. E as pessoas, né, era utilizado cocaína, etc. Né? E ele foi um dos criadores, e talvez através daquilo que ele disse, que a fala é o mais importante, que a pessoa, quando tiver problemas, fale, conte os seus problemas. E esse é o princípio básico do divã, que foi criado por ele. Ele teve seguidores, né, como o Dr. Jung, que depois brigaram, tiveram divergências em função dos sonhos, do onírico. O próprio Dr. Jacques Lacan, que foi um dos maiores professores, um dos maiores psicanalistas da França, um homem extraordinário, maravilhoso, era seguidor também. Milhões de outros no mundo seguiram as teorias do Dr. Freud. Para muitos, hoje, ultrapassadas as teorias, em função do avanço da própria medicina. Mas eu vou aproveitar, já que eu estou com a palavra, falar nos aniversariantes. Sim, por isso que eu passei. F. Scott Fitzgerald. O F significa Francis Scott Fitzgerald, autor de um dos maiores romances da década de 20, que retratava a sociedade americana naquela época, chamado O Grande Gatsby, né, que, aliás, foi levado ao cinema em 2 oportunidades. E ele era alcoólatra, tinha de problemas muito sérios do alcoolismo, morreu com 40 anos, em torno de 40 anos de idade. O Ayatollah Khomeini, líder revolucionário iraniano, que faleceu em 1989, e o homem que mandou embora o Shah Reza Pahlavi. Linda McCartney foi casada com Paul McCartney, era a Linda Eastman, da grande família. Que foi o grande amor da vida dele. Foi, a Linda Eastman. O grande amor da vida dele. Ela era da família Eastman, da Eastman Color, uma grande empresa americana. Herdeira do Império Kodak. Isso, Kodak, foi uma grande figura, uma mulher linda, maravilhosa, que faleceu jovem em 98, né? Morreu de câncer. Pedro Almodóvar, cineasta e roteirista espanhol, não precisa falar muito deles. Sheila Carvalho, dançarina e apresentadora de televisão brasileira. Falar muito. Porque eu sou apaixonado por ela, que eu sei. André Marques, ator e apresentador de televisão. Juliano Casarré, que é um ator brasileiro, nascido aqui no Rio Grande do Sul, me parece que Pelotas ou Santa Maria, eu não sei, né? Eu não sei. E a Juju Sarimene, que é linda, né? Ela está completando hoje 32 aninhos. Ela é dançarina, modelo e assistente de palco. Só podia convidá-la para ser sua assistente, né? Muito justo, muito justo. O seu Mário... É injusto. Não, eu só preciso fazer uma Faça o que for preciso, uma meia-culpa e pedir desculpas à nossa telespectadora Tânia Beatriz Goulart Cruz, do Jardim Lindóia. Ela mandou um e-mail aqui e, como ele escreveu e-mail em cima de e-mail, eu já não sei mais qual é o atual, qual que não é. Mas eu quero lhe dizer o seguinte, Natânia, a senhora me perdoa, não existe nada contra a senhora, nem comigo, nem com a Carla, em absoluto. Talvez um e-mail seu, como a senhora citou, candidatos, e a gente estamos tentando evitar problemas, né? Talvez isso sim, mas então assim, ela diz, eu sou apaixonada pelo programa Atualidades. Quando o programa começa, ninguém aqui em casa pode falar até que o programa termine. Abraços em todos da bancada, Tânia. Então, neste texto aqui, que eu não sei se é atual ou é antigo, eu estou tentando me redimir com a senhora. Aqui no WhatsApp, a Suzana diz que o apelido ali do nosso querido Russo é Totoso. Por isso Totozinho! Talvez assim eu me seja dada a palavra. Aí calma. Eu sou chamado de Totoso e nem falar posso, é isso? Não pode. O senhor Marne acusa o doutor Vitorino de atacá-lo a todo momento. A sorte dele é que o ataque é feito com arma vermelha, a língua afiada do doutor Vitorino. Então, muito a sua língua é vermelha? De Fernando Nunes. Nariz. Um abraço a toda a bancada que hoje está especialmente louca. Hoje o negócio não está nada bem. Seu Russo, por favor. Vou me tontearam.
Eu tenho idade. É idade. Aqui, ó. Eu tenho idade, lógico. Vou passar para outra. Houve uma importante rodada nesse fim de semana que passou no Campeonato Brasileiro, onde Grêmio e Internacional almejam o título com severas condições. Faltam 12 rodadas. O Internacional foi jogar uma partida difícil, conseguiu um empate, embora muitos estejam reclamando, né? Jogar em São Paulo, na Arena do Corinthians, é sempre difícil. E o Grêmio aqui, num jogo para 40 mil pessoas, uma pena que tenha chovido, senão teria dado mais ainda. Um espetáculo muito bonito. Esse horário baita jogo, hein? Esse horário de 11 horas da manhã. Grande treinador, o Lisca. O jogo do Grêmio foi um jogaço. É um horário fantástico esse de 11 horas da manhã. Foi uma partida extremamente agradável, né? Com uma alternância de placar, 0-1, 2-1, 2-2 e 3-2. Mas o importante é o prognóstico que tem os dois clubes gaúchos. O Palmeiras vem subindo, assumiu a segunda colocação com pontuação do Internacional e estão entre o primeiro e o quinto colocado apenas por 4 pontos separados. Como faltam 12 rodadas, está completamente aberto. Teremos grandes emoções aí até o fim do Brasileiro. E eu vou dar uma péssima notícia pro Marne. A tartaruga vai descer do poste. Por quê? É que não tá vendo que o Internacional tem time para estar onde está. Sim, a torcida do Internacional, com todo carinho que me merece. Eu tô vendo o carinho. Não tem. O Internacional não tem time para almejar o título brasileiro, Marne. Tu sabe que não tem. O Internacional tem jogado com 10 jogadores, com 9, coisa e tal. O Internacional não tem reposição. Esse menino treinador do Internacional está fazendo um maravilhoso trabalho. Tirou o Internacional das cinzas, literalmente. Isso é verdade. O presidente do Inter tirou o Internacional das cinzas. Está colocando as contas do Internacional em dia. Tudo isso tem que se reconhecer. O Internacional está surpreendendo a própria torcida. Se terminar em quinto, sexto lugar, tá ótimo. Eu acho que o Internacional indo para a Libertadores está bom. E eu acho que já está na Libertadores. Porque a diferença... Já está, sim. Mas por que está tão mal, então? O Internacional está a 12 pontos do 7º colocado. Ou seja, o Inter está na Libertadores. Faltando 5 rodadas, o Inter está na Libertadores. Na pior das hipóteses, ficaria naquela fase preliminar, né? Na pior das hipóteses. Então, eu acho que tanto os dirigentes do Inter, como o presidente do Inter, estão de parabéns, coisa e tal. Mas daí, agora falando com a torcida, almejar o Campeonato Brasileiro é muito difícil. Mas como qualquer esporte coletivo, né? Como qualquer esporte, não existe um... É jogo. É jogo. E outra coisa, tem muitas questões alheias só à questão técnica que contam lá naquela hora. A motivação. Eu sou seu admirador. Você assumiu. Meu. Concluiu, amiguinha? Claro. Por favor, Alice. Então, tinha que defender um pouquinho, né, o Inter. Porto Alegre recebe a exposição Faces do Refúgio. A mostra contempla cerca de 50 fotografias que ilustram a realidade de pessoas em situação de refúgio no mundo. Essas fotos foram realizadas por diversos fotógrafos e cedidas para a Agência da ONU para Refugiados. A exposição é aberta ao público, é ao ar livre, pode ser vista até o fim do ano, até o dia 31 de dezembro, em frente ao prédio da Faculdade de Educação da URGS, na capital. Muito bem, seu Roxão. Seu Mário Barcelos. Eu tenho a última notícia. Então, dê a última notícia. O Zé Dirceu vai lançar sua autobiografia em Curitiba. Vai para Curitiba, né? Mas é o primeiro tomo, né? 30 mil exemplares já foram vendidos, né? Na segunda semana de outubro, né? Depois das eleições, ele vai estar lá. Eu não sei porque ele preferiu Curitiba. Eu também não sei. Será que é para ficar perto de alguém? Vai. Dona Magda, o Fernando Henrique Cardoso, ele lançou na semana passada uma carta aberta à população, onde ele fez algumas considerações muito parecidas com a que eu fiz, que tinha feito um dia antes aqui nessa bancada. Categoria, hein, Fernando? Não foi essa a pretensão. Categoria, hein? Não foi essa a pretensão. Mas, na verdade, foi dizer uma coisa que muito me preocupa, já antevendo o que vai acontecer aqui. Nós precisaremos serenizar o país. Nós precisaremos... O que foi, dona Carla? Agora eu estou olhando a onda na frente. Eu já tinha
tinha visto, não. Não dá bola, não dá bola. Olha a profundidade do comentário que eu tô falando para eu ser derrubado pelos risos, pelas Carla, eu gargalhadas também já tinha notado, tá bem, tá bem. Isso se chama galhofa. Que antes ficava assim, uma assim na galhofa. testa, agora tá assim. Agora tem um uma bucle. galhofa. Como é que é o bucle? É um bucle. Acho que ele botou uma... Voltando então. Deixa eu ver se ele consegue concluir. Tá olha, difícil. Ele já terminou, terminou. Tem tempo Então eu ainda. quero dizer, na verdade, é isso. É que nós precisaremos conclamar o povo para que a gente tenha serenidade, porque o Brasil, eu transcrevi aqui um trecho da sua carta aberta, que nunca precisamos. Em minha longa vida, recordo de poucos momentos tão decisivos para o futuro do Brasil, em que soluções de grandes desafios dependeram tanto do povo, diz o ex-presidente em sua carta. Pensem nisso enquanto eu lhes digo até amanhã, porque o nosso programa termina aqui e voltamos amanhã logo depois do Jornal da Pampa. Boa noite.